A história de hoje foi enviada pelo senhor Leôncio, que é natural do sul do Brasil. Ele relatou o seu terrível encontro com o monstro da lua cheia no final da década de 70. A partir de agora, vou relatar tudo o que ele contou como se fosse ele mesmo contando. Desde criança, os nossos pais sempre diziam para a gente ter cuidado e a não confiar em estranhos. É uma pena que geralmente quando crescemos não damos muita importância para esses conselhos. Hoje em dia, não devemos confiar demais nem em quem conhecemos há vários anos. Agora imaginem confiar em amigo de porta de boteco. Na época do relato, eu estava morando e trabalhando nas margens do rio Solimões, pesquisando algumas plantas da rica flora daquela região. Eu já estava naquele lugar há quase 2 anos e me dava muito bem com a população do lugar. Em um certo final de semana, conheci um sujeito muito gente boa em uma bodega à beira do rio, em uma determinada comunidade ribeirinha. Assim como eu, aquele cara também era de outro estado. Conversando com o mesmo, ele disse que gostava de viver sossegado, mais isolado e que não morava no povoado, mas que sempre visitava aquele lugar aos finais de semana. Às vezes, eu retornava naquele estabelecimento e encontrava aquele homem alegre e atencioso, e a gente, junto com os outros conhecidos, sempre ficávamos por ali, conversando de boa. Falávamos sobre diversos assuntos, como futebol, bebida, mulheres, tempo de escola, aquele papo padrão de homem e por aí vai. Nessas conversas, não podiam faltar um bom peixe frito, acompanhado por uma dose com limão. Rapidamente, fizemos uma boa amizade. Em um determinado dia, aquele homem começou a falar sobre coisas sobrenaturais e, de repente, ele me perguntou se eu acreditava que lobisomem existia. Eu disse que não tinha uma opinião formada sobre esses assuntos que vão além da nossa compreensão. E foi aí que aquele homem contou uma história que supostamente se passou na sua terra natal. Assim ele falou: as pessoas das fazendas estavam sempre em alerta, trancando suas casas e rezando por proteção contra aquela ameaça destruidora. Durante os ataques, o silêncio da noite era cortado pelos uivos daquela criatura maldita, que aterrorizava o sonho dos moradores dos locais mais afastados. Aquele monstro ceifou a vida de algumas pessoas naquela região, mas algumas vítimas escaparam e relataram as características da criatura. Não havia rebanho que não fosse reduzido, não havia coração que não tremesse diante da possibilidade de um encontro com aquele lobisomem faminto. O pior de tudo é que ninguém nunca descobriu quem é que virava aquele ser amaldiçoado. Muitos diziam que o monstro provavelmente era um lobo em pele de cordeiro. O que aquela fera não sabia era que alguns fazendeiros e sitiantes estavam preparando uma tocaia para ela. E em uma certa noite, em que a fera atacou uma determinada fazenda, ela foi recebida com muitos tiros de vários homens que estavam escondidos por toda parte. A besta foi alvejada por diversos disparos, mas mesmo assim ainda conseguiu fugir. Naquela mesma noite, dezenas de homens com as suas armas e com seus cães de caça seguiram por diversos quilômetros os rastros de sangue deixado pelaquela besta ferida. Mas nenhum corpo foi encontrado. Algum tempo depois,
Me mudei daquelas terras e nunca mais fiquei sabendo se a fera teve o seu fim ou se ela voltou ainda mais feroz e continuou com o seu reinado de terror. Eu ouvi aquela história com atenção, mas não acreditei, é óbvio. Para não desagradar, eu só disse que aquela história era bastante interessante. Eu conheci aquele cara já há mais de um ano e tudo transcorria bem. Os meses foram se passando e, em uma tarde qualquer, aquele homem me convidou para uma pescaria na tarde do dia seguinte. E eu, sem pensar duas vezes, concordei prontamente, pois se tinha uma coisa que eu gostava de fazer, era de pescar no rio. No outro dia, quando chegou a hora combinada, fui a pé, subindo pela margem do rio, por cerca de 3 quilômetros. Fiquei de topar com esse meu amigo no local da pescaria. Já o mesmo morava mais para cima e ia vir de canoa. Quando cheguei no local combinado, ele ainda não havia chegado, mas apareceu poucos minutos depois. A seguir, o homem amarrou e escondeu o barco atrás de alguns arbustos, perto da margem do rio. A pescaria estava rendendo ótimos resultados, enquanto o sol ficava cada vez mais baixo no horizonte. Por volta das 5 e pouco da tarde, o homem mencionou que tinha esquecido a sua traia de pitar no barco e disse que tinha que ir buscá-la para enrolar um cigarro. Mesmo que o barco estivesse apenas a 10 minutos de caminhada, o tempo foi passando e o sujeito não retornava. Comecei a me preocupar à medida que a luz do dia diminuía. E logo decidi ir até o barco, verificar se estava tudo bem com ele. Talvez estivesse passando mal e precisasse de ajuda. No entanto, quando cheguei ao local, o homem não estava lá e muito menos o barco. Fiquei meio confuso, sem entender o que havia acontecido. Será que aquele homem tinha resolvido pegar o barco para pescar em um local melhor? Eu me perguntava. O silêncio da floresta só aumentava o meu nervosismo. Minha intuição começou a apontar que algo estava errado. Eu precisava encontrar o meu amigo, então fui adentrando a floresta, seguindo uma trilha que parecia ter sido percorrida recentemente. Ouvi apenas o som dos meus próprios passos e o estalo das folhas secas aos meus pés. Nessa hora já era noite, e enquanto eu avançava, a lua cheia começou a surgir, banhando a floresta em uma luz prateada e muito clara. Foi então que, sem aviso, me deparei com uma figura que me gelou até os ossos. O homem que conheci estava ali, bem diante de mim, mas não da mesma forma que eu vi antes. Agora ele estava transformado em uma coisa que tinha garras afiadas, olhos intimidadores e pelos escuros. Acreditem ou não, ele havia se transformado em um lobisomem, a criatura das lendas. Ele ainda estava vestido com aquela camisa de botão branca que ele usava às vezes, só que agora ela estava só os farrapos, toda rasgada. Os seus olhos brilhando na noite, igual olho de gato, assustava a qualquer um. Minha mente demorou a processar aquela cena, mas o medo imenso que senti foi imediato. Depois de alguns segundos, a ficha caiu e tudo começou a fazer sentido. Aquele falso amigo, na verdade, tinha me trazido para uma tocaia. Ele virava lobisomem e tinha atraído eu até ali para me matar. A memória da história da criatura bestial que aquele homem tinha me contado há algum tempo começou a atormentar meus pensamentos.
A fera da história que ele contou e ele próprio eram o mesmo ser. A fera da lua cheia estava diante de mim, pronta para atacar. Meu coração batia muito forte e meu corpo estava paralisado pelo choque. Tentei recuar lentamente, mas a cada movimento que eu fazia, a fera também avançava em minha direção. O pior de tudo é que eu não tinha nada nas minhas mãos para a minha defesa, pois deixei a minha faca no local que eu estava pescando, junto com as minhas coisas. A minha única opção era correr. A adrenalina tomou conta de mim, enquanto eu me lançava de volta pela trilha. Ouvi os uivos terríveis da fera ecoando pela floresta e o som de galhos quebrando atrás de mim. Corri como nunca tinha corrido antes, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Por sorte, consegui chegar na margem do rio, onde a canoa originalmente estava ancorada, e me lancei nas águas. Enquanto isso, a fera chegou quase em cima do meu rastro, mas aquele bicho não entrou no rio. Pelo contrário, ficou andando para lá e para cá, na margem, rugindo de fúria por não ter me pego. A seguir, nadei mais para longe. Enquanto isso, aquele lobisomem astuto continuava na margem, emitindo seus grunhidos totalmente diabólicos. Fiquei naquela água por alguns minutos, e foi aí que eu me lembrei de uma coisa. Se o lobisomem estava ali, então a canoa ainda devia estar por perto. Afinal de contas, aquele sujeito não ia voltar a nado para casa quando esse estivesse na sua forma humana. Nessa mesma hora, eu me lembrei que a uns 300 metros abaixo, na mesma margem, tinha uns arbustos e uma vegetação na beira d'água, igual onde o maldito havia amarrado a canoa quando ele chegou. Aquela canoa só poderia estar escondida era ali, pois não tinha outro tampo de mato próximo às águas, não ali por perto. Nadei com cautela para não gastar muita energia, e quando cheguei no lugar, não deu outra. De longe, eu vi o reflexo de partes da canoa de alumínio. Com a respiração ofegante, remei com todas as minhas forças, a favor da maré, e fui me afastando daquela ameaça traiçoeira. A lua cheia continuava a iluminar toda a paisagem, mas agora eu estava longe o suficiente para me sentir seguro. A canoa deslizava pela superfície do rio, guiada pelo suave resplendor lunar. No momento em que aquele pequeno barco me levava embora daquela cena macabra, não pude deixar de pensar em como o que parecia uma amizade verdadeira havia se revelado uma tocaia quase fatal. A floresta amazônica escondia segredos sombrios e eu tinha sido arrastado para um encontro com a própria morte. Depois daquela noite, eu continuei trabalhando naquela região ribeirinha por mais um ano. E durante aquele período, aquele amigo da onça nunca mais apareceu na comunidade. Até hoje fico imaginando que se tinha um lugar para quem queria viver isolado, virar bicho e fazer as suas armadilhas para as pessoas, aquela floresta gigantesca era o lugar perfeito. Naquela noite eu escapei por sorte e aprendi a sempre desconfiar de gente estranha e de suas boas intenções.